Daquela Armênia do século X, terra de montanhas que pareciam tocar o céu e de mosteiros que se agarravam às rochas como ninhos de águias, nasceu uma alma destinada a mergulhar nos abismos mais profundos do coração humano. Grigor, que o mundo viria a conhecer como Gregório de Narek, não era um homem comum. Nele a herança de uma linhagem de eruditos e a fé fervorosa de uma nação antiga se entrelaçavam como os fios de um tapete armênio, tecendo um destino de dor, poesia e uma busca incessante por Deus. Sua infância foi marcada pela ausência. A mãe, uma figura etérea em suas memórias, partiu cedo, deixando um vazio que o mundo não poderia preencher. O pai, Koshoff, um bispo de renome, um homem de letras e de fé, viu-se dividido entre o luto e o dever. Em um gesto que selaria o destino de seus filhos, confiou Grigor e seus irmãos aos cuidados de Anania, tio e abade do mosteiro de Narek. Ali, nas margens do lago Van, sob a sombra de um mosteiro que era um farol de sabedoria, Gregório seria criado, não como um órfão, mas como um filho daquela comunidade de monges, um herdeiro daquela tradição de oração e estudo que pulsava nas veias da Armênia. O mosteiro de Narek não era apenas um refúgio de pedra e silêncio, era um universo em si mesmo, um centro de aprendizado, onde a teologia bizantina se encontrava com a mística oriental, onde os manuscritos gregos eram lidos com a mesma reverência que as escrituras sagradas. Gregório, com sua mente inquisitiva e seu coração sedento, bebeu de todas as fontes. Aos 25 anos, já sacerdote, sua alma transbordava de um conhecimento que não era apenas intelectual. Ele não apenas lia sobre Deus, ele o sentia, o buscava, o desejava com a intensidade que o consumia. Mas o conhecimento para a alma como a de Gregório não era um bálsamo, era um espelho. E no espelho de sua própria consciência, ele via não a santidade que os outros lhe atribuíam, mas um abismo de miséria e pecado. Via-se como um verme, um trapo imundo, um ser indigno de pronunciar o nome de Deus. E era dessa percepção aguda de sua própria pequenez que nasceria sua obra-prima, o Livro das Lamentações. Não era um livro para ser lido, mas para ser rezado, para ser vivido. Era um grito que brotava das profundezas da alma, um diálogo febril com Deus, que parecia ao mesmo tempo infinitamente distante e dolorosamente próximo. Nas 95 orações que compunham a obra, Gregório desnuda sua alma com honestidade brutal, uma coragem que beirava a loucura. Ele não se escondia atrás de falsas piedades e de vãs seguranças. Ele se apresentava a Deus como era, um pecador, um miserável, um homem que se debatia entre fé e dúvida, entre a esperança e o desespero. Senhor, tende piedade de mim, ele clamava, mas não como quem merece, e sim como quem necessita, não como quem é justo, mas como quem é pecador, não como quem é forte, mas como quem é fraco. Suas palavras eram como as de um Dostoiévski medieval, explorando os paradoxos da condição humana, a coexistência do sublime e do grotesco, da santidade e da depravação, em um mesmo coração. Ele não temia a escuridão, pois sabia que era na escuridão que a luz de Deus brilhava com mais intensidade. Ele não fugia do sofrimento, pois via nele um caminho para a purificação, uma forja onde a alma era moldada à imagem de Cristo. O Livro das Lamentações era mais do que um livro de orações, era um edifício de fé, uma catedral de palavras construídas sobre os alicerces da liturgia armênia. Cada oração, cada lamento era um passo em direção ao altar, uma etapa na jornada da alma em busca da comunhão com Deus. Era a despedida dos catecumenos, a profissão de fé, a comunhão eucarística, a preparação para a morte e o juízo final. Era a vida inteira de um homem, de uma nação, de toda a humanidade, condensada em um único volume. E enquanto Gregório escrevia, o mundo ao seu redor se agitava. A Armênia, uma nação cristã cercada por impérios de outras crenças, vivia em uma posição precária, uma ilha de fé em um mar de incertezas. A própria igreja armênia, com sua rica tradição e sua teologia particular, era vista com suspeita por Roma, considerada por muitos como dissidente ou herética, mas Gregório, em seu mosteiro de Narek, transcendia as divisões e as controvérsias. Sua busca por Deus era universal, sua linguagem era a da alma humana, sua pátria era o reino dos céus. No ano de 1003, sentindo a proximidade da morte, ele escreveu a última oração do seu livro, um testemunho de sua fé inabalável na misericórdia de Deus. Que os perigos sejam afastados de mim, que minhas transgressões sejam perdoadas, que meus vícios sejam perdoados, que o lamento pare e o ranger de dentes se cale. Era o grito de um homem que, após ter atravessado o vale da sombra da morte, vislumbrava a luz da ressurreição. Um ano depois ele partiu,
deixando para trás um legado que ecoaria através dos séculos. 1000 anos mais tarde, em um gesto de profunda reconciliação e de reconhecimento histórico, um papa vindo de terras distantes, um homem que também conhecia o sofrimento de seu povo, declararia Gregório de Narek, doutor da Igreja Universal. Naquele dia, a voz daquele monge armênio, daquele poeta místico que ousou mergulhar nos abismos da alma para encontrar a Deus, ressoou mais forte do que nunca, não como um lamento, mas como um hino de esperança para toda a humanidade. Que São Gregório de Narek rogue por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.